Imagine só, você está trancado em um espaço pequeno, fechado e úmido, sem janelas, sem saídas visíveis e com tempo suficiente para que cada minuto se transforme em um século. E o que parecia uma brincadeira, ou no máximo um rolê de playboy entediado, se transforma rapidamente em um jogo de tortura meticulosamente pensado. The Hole, ou O Buraco, lá ele, filme britânico lançado em 2001, é exatamente isso. Claustrofobia em forma de narrativa. Um suspense psicológico que troca a histeria pelo controle, o espetáculo pela construção paciente da tensão e que aos poucos revela a verdadeira natureza do que nos torna muito vulneráveis. Baseado no livro After the Hole, de Guy Burt, o filme apresenta uma estrutura que à primeira vista parece bem familiar. Adolescentes ricos, internato de elite, loucura hormonal adolescente e, claro, não pode faltar uma decisão péssima que coloca todos em risco. A trama gira em torno de Liz Dunn, única sobrevivente de um grupo de 4 estudantes que desapareceram misteriosamente após entrar em um abrigo subterrâneo abandonado. Ela emerge dias depois, suja, em choque, mas viva. A partir daí, o filme se desdobra em 2 camadas, o que Liz diz aos investigadores e o que realmente aconteceu naquele espaço fechado. E é aí que o roteiro se destaca. O jogo entre verdade e mentira, memória e manipulação se constrói com muita elegância. Não há pressa para entregar respostas. Muito pelo contrário. The Hole se alimenta da incerteza. Ele faz o espectador desconfiar de tudo, e principalmente da protagonista. Enquanto você assiste o filme, você se pergunta frequentemente: será que aquele drama todo dela é real ou é uma fachada fria e meticulosamente calculada? E conforme os relatos de Liz se acumulam, somos apresentados aos demais personagens. Mike, o atleta popular, Frank, a garota vaidosa e impulsiva, e Geoff, o cínico que parece sempre saber mais do que demonstra. E sim, eu tô ligado, à primeira vista o grupo inteiro parece estereotipado, mas à medida que a narrativa avança, essas aparências se desfazem e a dinâmica entre eles vai se corroendo minuto a minuto, principalmente dentro daquele ambiente fechado. E rapidamente o que surge é um retrato inquietante da juventude entediada, emocionalmente negligenciada e perigosamente despreparada para lidar com eventos traumáticos. E o bunker onde eles estão presos funciona quase como um personagem próprio. É armadilha, espelho e catalisador. E a ausência de luz natural, o silêncio opressor e o tempo que se arrasta transforma o lugar em um laboratório emocional. E eu já vou falar de antemão, não há monstros aqui, hein? O que há é gente comum com limites muito frágeis. E quando o segundo ato se estabelece, o que a gente vê é apreensão, paranoia e fome que se infiltra entre os personagens e destrói lentamente qualquer estrutura de civilidade entre eles. E o mais interessante desse longa é que ele se recusa a entregar a verdade de forma direta. Ele apresenta versões, contradições, fragmentos, flashbacks. De um lado, a investigação paralela da polícia e do outro, o depoimento de Liz, acompanhado por uma psicóloga forense. E tudo isso é um quebra-cabeça onde as peças parecem se encaixar e depois, com o tempo, você vê que elas se desencaixam rapidamente. Então o espectador se vê forçado a assumir uma posição que poucos filmes exigem. Qual? Você deve estar me perguntando. A de juiz. Quem está dizendo a verdade? Existe realmente uma única verdade? Será que a única sobrevivente não está mentindo? Agora, do ponto de vista estético, The Hole acerta ao manter uma paleta fria, esmaecida e que colabora com um clima de sufocamento. A fotografia é discreta, mas eficaz, e a câmera aproxima em momentos estratégicos, mostrando detalhes do rosto, das mãos, do suor, como se quisesse nos lembrar de que o tempo está passando, de que os corpos estão cedendo e de que eles não têm muito tempo. E a atriz que carrega esse longa nas costas, a Dora Bish, que havia ganhado destaque no ano anterior com Beleza Americana, entrega aqui uma performance menos explosiva, mas muito mais densa. Seu olhar diz mais do que muitas falas. Liz é uma personagem construída na contradição. Há algo nela que incomoda desde o início, algo que escapa da definição simples de vítima ou sobrevivente. E eu vou te falar bem a realidade, essa ambiguidade é um dos pilares que sustenta o filme até o fim. E que fim, meus amigos, que fim. Só tenho isso pra te falar, assistam esse filme. Porque The Hole também é um estudo sobre controle. Controle do ambiente, dos outros e principalmente da narrativa. Quem conta a história tem um poder, e Liz entende isso melhor do que qualquer um. E o filme se estrutura com um quebra-cabeça psicológico, onde cada reviravolta revela menos sobre o que aconteceu e mais sobre quem está contando e o porquê. Mas o verdadeiro desconforto não está nos momentos de tensão explícita, está no cotidiano dentro do bunker, nos diálogos curtos, nos olhares evitados, nos jogos de influência que surgem quando a comida começa a acabar e a possibilidade de saída parece cada vez mais distante. E The Hole entende que o verdadeiro terror está na espera, na antecipação, no vazio entre a esperança e o colapso.
E o abrigo subterrâneo é um microcosmo, uma maquete da sociedade onde status, sedução, rejeição e poder se distribuem conforme as necessidades básicas se tornam prioridade. E no terceiro ato, The Hole assume de vez sua estrutura fragmentada. O que parecia certo começa a parecer suspeito. E a pergunta final não é quem trancou quem, mas o que cada um estava disposto a fazer para ter o que queria. E The Hole é um daqueles filmes que passam despercebido por muita gente, mas que permanece na mente de quem realmente presta atenção nele. Ele exige mais do que presença, ele exige leitura. É um suspense que trabalha nas frestas, nas pausas, no que não é dito. E é exatamente por isso que ele funciona. Porque no final das contas, os espaços mais escuros não estão sobre a Terra, mas dentro de cada um.